formações de curso online, aí tem claro, a gente sabe que isso é uma realidade, mas tem muitas situações que o curso online não vai te dar aquela capacidade, né? Aquela prática, aquela coisa de E eu acho aprendizado. até complicado, né, o online nesse caso, justamente por isso, porque você precisa daquela prática, Tá? você precisa daquela prática do convívio com a criança É, ali para você conseguir com entender. E online certeza. é É. complicado. Crise de irritabilidade é uma outra característica frequente, né? A gente vê isso aí. Mas a crise de irritabilidade, ela é aquele, aquele quadro mais grave, né? A criança se joga no chão, a criança se machuca, né? Eu atendo pacientes que têm, às vezes, os dedinhos todos com calo, de tanto morder, galo na cabeça, que já está até, Sim. né, o ossinho da cabeça está até abaulado, de tanto que ele bate a cabeça. Então, não é aquela criança que fez pirraça e ficou chorando. Não, crise de irritabilidade realmente é um quadro mais intenso, mais grave, e que muitas vezes a gente realmente, né, a criança se machuca mesmo, se você não conseguir, né, contornar a situação. E o que a gente também percebe, que é muitas vezes uma coisa dramática em ambiente escolar, né, os professores ficam sem saber como lidar com aquilo, são geralmente por questões de rigidez comportamental. Às vezes é uma questão que mudou ali da rotina, ela tinha uma professora de apoio e a professora de apoio tirou licença, né, teve dengue, por exemplo. E aí entrou outra professora de apoio. Isso pode ser o suficiente para desencadear crise, né, de instabilidade, e aí, né, a família tem que estar muito bem orientada, Marcelo. Realmente a gente vê isso, sabe? Nesse Sim, simpósio. é uma coisa que eu falo que falta muito, né? Porque muitas vezes a família recebe aquele diagnóstico dela, cai no colo dela, e ela não é orientada, ela às vezes não sabe nem o que vai fazer e a situação vai se agravando, porque sem orientação, uma coisa que eu sempre falo para o meu time, assim, né, para as mães, estudem. Se É, você, tipo assim, descobriu ali que seu filho tem TEA, não fica esperando, o médico me falou isso, isso, isso. Não fica só naquilo ali. Hoje em dia você consegue encontrar muitos livros, você consegue encontrar muitos artigos científicos, tem muitas videoaulas na internet que explicam muito bem. Então eu acho que a minha maior dica que eu sempre falo com os pais é estudem, porque um pai que estuda, que tem informação, consegue salvar o filho. com certeza. Você falou de uma forma que eu concordo plenamente, né? Porque assim, a gente entende que informação, orientação da família, isso faz toda a diferença. Todo, né? Você consegue entender melhor o que seu filho quer, o que ele precisa. Você consegue avaliar, por exemplo, se aquele psicólogo, aquele fonoaudiólogo, aquele terapeuta ocupacional está conseguindo fazer um trabalho de forma adequada. Você tem capacidade, né, de discutir muitas vezes com o médico. Olha, eu acho que isso aqui, né, essa indicação aqui não está legal, eu acho que essa terapia tinha que ser mais vezes por semana. Você consegue tomar decisões que realmente salvam, né? Podem mudar totalmente o rumo, né, do tratamento do filho, etc, né? Vamos lá, então? Ó, outro sintoma que a gente observa, né? A criança, você falou de ficar balançando, né? Que você falou da Alice, é uma outra característica Alicia. que a gente observa, né? A criança às vezes fica. Aqui em Minas a gente fala gangorrando para frente, para trás, É, né? Gangorrando para um lado para o outro, é outra característica que a gente também observa com frequência. Insensibilidade à dor também é comum. Cai, machuca, sai sangue, às vezes levanta como se nada tivesse não acontecido, sentiu nada. né? Isso aí. Falando aqui na sequência, ó, girar em torno do próprio eixo, brincar com objetos que não são brinquedos. Então é isso. Anda lá com um pedaço de pano na mão, anda com uma pedra na mão, chave, tampa de panela, né? Que realmente não são brinquedos e que fica ali, muitas vezes, brincando com aquilo como se fosse brinquedo. Outra característica que eu vejo muito interessante: fascínio por letras, fascínio por números. Né? A Alice está no momento das letras. Ela não fala, mas ela já aprendeu a falar o A, I, O, U. E agora, minha filha, onde ela vê as letrinhas, ela fica, sabe? Assim, já virou objeto reforçador para ela as letrinhas. Sim. E é interessante, como eu disse, né? Muitas vezes acaba sendo um padrão que você, se não avisar a família, se não alertar, aquilo passa, né? Eu acho bonitinho, ela sabe. Claro, gente, claro que isso é uma coisa legal, assim, né? Mas a gente tem que analisar dentro desse contexto, né? Será que
realmente isso não está nos dizendo que tem alguma coisa ali por trás. Uma outra que a gente vê muito comum é isso, é facilidade com línguas. Olha, ontem um paciente meu me mostrou o alfabeto russo, e ele tem 5 anos de idade. Meu Deus! Eu falei, olha, eu não entendo nada disso aqui. Ele falou, não, isso aqui é a letra tal, isso aqui é a letra tal. Ele ouve música em russo. É uma coisa assim, muito interessante. Inclusive, eu acho até que é um momento oportuno, Marcelo, a gente falar sobre isso, né? Os pacientes com transtorno do espectro autista, eles podem ter uma inteligência normal, muitas vezes têm, né? Sim. Podem ter uma inteligência abaixo da média, que também acontece com bastante frequência, né? Que a gente chama de déficit intelectual. Não é um assunto, não é um tema aqui hoje, mas é comum de acontecer. E eles podem também, não é sempre, mas muitas vezes eles podem ter inteligência muito acima da média, né? E aí a gente sabe que isso, claro, é uma questão que parece ser positiva, mas é difícil muitas vezes de você conseguir, né, um suporte da escola. Com aquilo. Exatamente, lidar com aquilo, né? Um suporte da escola, um suporte da família. Você tem que ver os profissionais assim mais capacitados para lidar com aquela criança, porque senão fica muito chato, né? Um menino que, por exemplo, sabe falar em russo, como é que ele vai chegar na escola e vai aprender o alfabeto? Ele já está. Eu dei uma palestra em uma clínica aqui, que faz já a clínica Vivari aqui, que ela tem todas as terapias, né, num lugar só. Uhum. E aí eu dei uma palestra lá falando sobre o autocuidado materno, né, para mães atípicas. E aí no final eu fiquei conversando com uma moça e ela me falou que ela não sabia mais, ela descobriu que o filho dela era autista por causa disso. Ele era muito inteligente, então, tipo assim, ele ia para a escola, as crianças estavam aprendendo a escrever o primeiro nome, ele já sabia escrever o nome dele todo, estava aprendendo a fazer de 1 a 10, ele já sabia de 1 a 100. E aí, no primeiro ano que ele ficou lá, o professor percebeu isso e adaptou todo o ensino para ele de uma forma mais avançada. E ele amava aquele professor. No ano seguinte, o professor que estava já não teve esse cuidado com o aluno. E ele ficou o quê? Totalmente desmotivado, ia para a escola chorando, falando que não queria ir para a escola, que não gostava mais da escola. Então, tipo assim, é uma coisa também que, por mais que você falou, por mais que o pessoal fale, gente, é muito bom porque são muito inteligentes, mas é uma situação que é difícil de você lidar, porque você precisa de pessoas preparadas para saber lidar com aquilo. Com certeza. Fazer a adaptação do currículo, né? Saber dar uma aula diferente. Muitas vezes a gente vê, né, as escolas acelerando o currículo, a criança vai fazendo, né, o primeiro ano em 6 meses, o segundo ano em 6 meses. Então, assim, já entra em outros aspectos, né? Tem um diagnóstico de altas habilidades, e aí já vai para outros caminhos. Outro sintoma comum que a gente observa é esse aí que a gente está vendo ali na projeção, que é as crianças com dificuldade na comunicação que pegam os pais pelas mãos e levam no filtro para dizer que quer água, leva na fruteira para dizer que quer uma fruta, no armário para poder pegar um biscoito, né? E é uma coisa que os pais geralmente fazem, né? Tipo assim, a Alice estava com essa mania. Tem ainda, né? Mas o que acontece? Aos pouquinhos eu fui incentivando ela a pegar ela mesma as coisas, porque ela tudo levava a minha mão. Se ela queria água, ela me pegava pela mão, ela queria que eu pegasse o copo e desse para ela. E aí os pais têm que ficar atentos, porque são coisas que você consegue contornar ali com incentivo e tudo mais, né? Mas a Alice tem muito disso. Sim. E se você não estimular, aquilo vai virando um hábito, né? Para que eu vou falar se eu puxando minha mãe aqui, eu tenho tudo que eu quero, né? Exatamente. Então a gente tem